Está no ar o segundo episódio do podcast Homeocast. Eu sou o Leonardo Celso, estou aqui com os participantes Antônio Alves Maranhão e Júlia Barbosa Palumbo. Estamos aqui com a presença do ilustre professor Paulo. Professor Paulo, pelo que escrevemos aqui no nosso roteiro, o senhor que possui graduação na Faculdade de Ciências Farmacêuticas pela Universidade de São Paulo, mestrado em Educação e doutorado pela Pontifica Universidade Católica de São Paulo. Também tem especialização em homeopatia pelo Instituto François Lamesson em saúde coletiva pela Unisantos. Realiza trabalho voluntário no Conselho Regional da Farmácia de São Paulo e é professor titular da Universidade Católica de Santos. Queria que o senhor se apresentasse mais um pouquinho para a gente, se pudesse, ou se a gente já colocou tudo aqui. Profissionalmente você colocou tudo isso. Apenas digo que estou aqui formado, desde 81, como professor desde 91. Então, é um longo percurso que já foi corrido aí, cheio de obstáculos e sucessos. É um currículo impressionante, se o senhor me permite dizer, Agradeço. Queríamos passar para as perguntas logo de início, que o nosso tema é relacionado às farmácias homeopáticas. Uhum. Quais são os requisitos necessários para que uma farmácia homeopática seja classificada como uma farmácia homeopática? Bom, existe uma série de normas legais que exigem, por exemplo, a responsabilidade técnica de um farmacêutico homeopata. Então, esse farmacêutico homeopata, ele tem alguns requisitos para se formar. Ele pode ter uma formação dentro da graduação ou fora da graduação como especialista. Mas a principal lei que estabelece a farmácia homeopática é a 5991 de 73, que ela coloca que a farmácia homeopática, para ser considerada homeopática, ela tem que manipular segundo a farmacopeia homeopática. Posteriormente, veio uma RDC, a 67 de 2007, e ela amplia um pouco esse conceito, permitindo aí que uma farmácia homeopática possa ser, juntamente com outras alopáticas, pode haver a manipulação conjunta. Na realidade, isso é fruto de um movimento dos próprios farmacêuticos. Quando a farmácia homeopática, lá nos anos 1980, ela foi instalada, era entendido que só poderia ser homeopática, só poderia se manipular a homeopatia. Só que isso tornava economicamente inviável e gradativamente houve um grande movimento da classe farmacêutica homeopata para que eles pudessem manipular a homeopatia e a alopatia conjuntamente, o que foi só ajustado posteriormente em 2007. Porém, isso já era uma prática bastante comum e com isso consolidou essa necessidade. A RDC 67 de 2007, ela estabelece a obrigatoriedade da farmácia manter um recinto exclusivo para a homeopatia, uma série de requisitos. Uhum. E o farmacêutico que for atuar lá, ele tem que ter uma especialização em homeopatia. Então, esse conceito assim, a palavra especialização significa que você fez depois da graduação, mas não necessariamente precisa ser especialista. Por exemplo, com a resolução do Diretrizes Curriculares Nacionais, em que estabelece um currículo mínimo de disciplina de homeopatia, mais uma carga horária mínima de estágio, isso também habilita o farmacêutico a ser responsável técnico por uma farmácia. Agora, a grande questão aí é justamente o fato que a 5991, aquela que eu falei que é de 73, ela estabelece que os medicamentos homeopáticos são isentos de prescrição. E, posteriormente, o farmacêutico ele tem a habilidade para a competência legal para prescrever medicamentos isentos de prescrição. Então, teoricamente, um ex-aluno que foi graduado com uma carga horária de 60 horas teóricas, mas uma certa carga horária de estágio, ele, em tese, ele está habilitado até para prescrever medicamentos homeopáticos. Isso, de certo modo, no meio homeopático, cria um certo contraditório, porque a gente acredita que a homeopatia demanda um volume de estudo
como você falou, em nível de especialização ao mínimo, né? Mas, em princípio, não precisa ser obrigatoriamente especialista, desde que na graduação tenha tido carga horária teórica e mais uma carga horária de estágio. Então isso quer dizer que qualquer profissional da saúde pode prescrever homeopatia? Não, é assim, não qualquer profissional da saúde. Existem os profissionais que permitem serem prescritores. O farmacêutico, ele é um profissional prescritor, obviamente o médico é um profissional prescritor, o odontólogo é um profissional prescritor, até o nutricionista hoje pode prescrever não homeopatia, ele pode prescrever, por exemplo, fitoterápicos. Então, esse conceito de prescritor é bastante amplo. Agora, os demais profissionais, eles não prescrevem medicamentos, eles podem prescrever, por exemplo, terapêuticas. O fisioterapeuta pode prescrever uma terapia. Certo, agora trazendo para um aspecto um pouco mais pessoal, o que te fez se interessar pela homeopatia, considerando que você atua na área da homeopatia, especificamente em uma farmácia especializada em manipulação e homeopatia? Então, como eu falei, nos anos 1980 eu estava quase recém-formado, eu estava assim, eu trabalhava numa indústria farmacêutica, como a grande maioria dos profissionais farmacêuticos, e havia naquela insatisfação, naquele momento, de procurarmos as nossas origens, né? Nós farmacêuticos, quando eu digo nós, eu estou dizendo um conjunto de profissionais daquela época. Então nós procurávamos ali as nossas origens, que era justamente trabalhar nas farmácias. Então muitos farmacêuticos estavam saindo das indústrias, saindo dos laboratórios de análises clínicas e procurando se estabelecer como farmacêuticos em farmácias. E esse foi o percurso que eu fiz. Então havia uma certa insatisfação de trabalhar na indústria, minha esposa também é farmacêutica, e a gente começou a fazer um curso de homeopatia por indicação de um colega da época, né, um ex-aluno um colega da minha turma, né? Aí nós fizemos o curso, nos envolvemos com a homeopatia e acabamos vindo para Santos e desenvolver a farmácia. Pelo visto, a homeopatia era muito forte nos anos 80. Sim, então, a homeopatia, ela tem uma história de altos e baixos, né? A homeopatia, ela era muito forte no início do século, depois ela se perdeu, depois nos anos 1970 ela começa a retomar uma força. Em 1980, um grupo de homeopatas lá de Ribeirão Preto, eles constituíram o Instituto Homeopático François Lamasson. E esse instituto, ele formou muitos médicos e muitos farmacêuticos. Então, por causa dele, a homeopatia se espalhou pelo país e de uma forma assim bastante ideológica, bastante apaixonada. Então, os farmacêuticos e os médicos, né, que se formaram pelo Lamasson, eles eram homeopatas convictos e eles passaram essa vontade da homeopatia no Brasil todo, literalmente no Brasil todo. Uhum. Certo, agora trazendo uma questão talvez um pouco polêmica, mas como o intuito é mera entrevista, a homeopatia ela é criticada cientificamente pela falta de embasamento com efeitos além de relativamente além de um efeito placebo, e nesse aspecto como é que você encara isso? Então, isso é um problema bastante sério para a homeopatia. Só uma coisa, diga. Desculpa. Isso dentro de 200 anos, desde o século XVIII, então até hoje tem esse problema, então... Então, o problema não vai se resolver nem daqui 100 anos, eu acredito eu. Por quê? Porque é uma questão paradigmática. A ciência, se nós formos estudar a ciência como um todo, ela está baseada numa perspectiva quantitativa, numa perspectiva determinística, numa perspectiva singularidade, ou seja, não existe nesse momento atual da ciência espaço para uma proposta homeopática que está baseada no vitalismo. Não existe espaço, por exemplo, para um espaço, porque a homeopatia ela não trata o estômago, ela não trata o pulmão, ele vai tratar o João e a Maria. Então, dentro dessa dimensão, é difícil você encontrar provas quantitativas em que o efeito, por exemplo, da asma de um mesmo medicamento, porque o João vai tomar um medicamento A e a Maria vai tomar um medicamento B. Mas, por outro lado, existe uma série de homeopatas que têm procurado apresentar
estratégias científicas de comprovação da homeopatia. Então, por exemplo, eu acredito que a homeopatia tem que responder 3 grandes perguntas. A primeira grande pergunta é como é que uma substância diluída pode vir a ter efeito terapêutico. Então, isso hoje existem alguns estudos falando sobre a nanotecnologia, mostrando que a diluição ela mantém aí corpos nanométricos de informação. Então, existe hoje uma série de estudos nessa linha. Uma segunda pergunta é como que uma substância nanométrica pode influenciar numa perspectiva orgânica. Existem alguns estudos mostrando que essas substâncias nanométricas elas conseguem, por exemplo, mobilizar células como mastócitos na degranulação de estaminas. E a mais difícil, essa é a mais difícil. Como é que você vai ler, quer dizer, como é que o teu corpo vai ler essa informação e vai reagir, vai mobilizar os seus recursos? Aí que entra a dificuldade. Nós teremos que montar toda uma estratégia de pesquisa fora do paradigma atual, quantitativo, generalista. Nós teremos que montar uma estratégia de pesquisa em que a gente comprovasse o efeito individual do medicamento homeopático. Então, essa é a grande questão que realmente ainda está por ser respondida. E eu acrescento ainda mais uma questão. Nós, homeopatas, nós somos muito convictos e a gente acha que as provas que são apresentadas não são suficiente para todos. É suficiente para um homeopata, mas não é suficiente para um indivíduo que é incrédulo. Então, significa que nós temos que produzir provas mais robustas para os incrédulos. Mas só que temos um outro problema. Para eu produzir provas robustas, eu preciso de dinheiro. E quem é dono do dinheiro é aquele que aquele que pensa de acordo com o paradigma dominante. Com isso, a homeopatia tem menos dinheiro, menos recurso para investigar e, portanto, mais dificuldade de se posicionar perante a classe científica. Então você postula uma limitação metodológica para comprovar a eficácia? Sim, existe um problema metodológico que nós não somos quantitativos. Por exemplo, existe uma proposta de pesquisa quantitativa em plantações, né? Então, quer dizer, porque teoricamente você vai conseguir mostrar que um medicamento homeopático tem a capacidade de agir numa grande número de indivíduos, ainda que esses indivíduos sejam muito mais similares do que o João e a Maria. Então é mais fácil eu provar, olha, num tanto hectare lá eu consegui um efeito, ou mesmo em animais de rebanho. Porque se você pega, por exemplo, o pet, né, o animal de estimação, esse animal de estimação, existem vários estudos que eles acabam assumindo a personalidade do próprio proprietário, do próprio tutor hoje em dia, né, a palavra politicamente correta. Então, do próprio tutor. Então, nesse sentido, fica difícil, por exemplo, você particularizar o tratamento do ponto de vista metodológico para os animais de estimação. Mas os animais de rebanho eu consigo, eles agem de um modo geral, ainda que hajam individualidades, eles agem como um grande corpo. Então a homeopatia poderia vir a ser provada do ponto de vista quantitativo com os animais. Mas mesmo assim vai sobrar a pergunta, tudo bem, você provou em animal, mas e no humano? No humano você tem que mudar totalmente a metodologia, porque você não consegue criar 100 casos de asma, sendo que os 100 casos vão usar os mesmos medicamentos. Agora, existe uma outra estratégia metodológica que é muito mais custosa, que é o estudo de coorte. Então, por exemplo, você pega uma população e vai acompanhar por 5, 10 anos essa população somente com tratamento homeopático. E aí, então, você tem resultados, resultados consistentes para poder dizer, olha, essa população que só se tratou com homeopatia ou predominantemente com homeopatia, ela conseguiu um resultado semelhante a uma população de coorte que se trata naturalmente com a homeopatia. Mas aí eu insisto, para eu fazer um estudo de coorte, eu preciso de um investimento. E quem é o dono do dinheiro não está disposto a investir em homeopatia. Então, o fato da homeopatia ser muito individualizada dificulta os estudos acerca disso. Exatamente, porque
Hoje, o paradigma da ciência é o quantitativo. Então, eu vou pegar uma amostra e essa amostra vai me permitir uma lei geral que estabelece um resultado para todos. Então, por exemplo, eu sei que se eu usar um medicamento 100 miligramas, eu vou atingir uma concentração plasmática de X e eu espero que essa concentração plasmática de X abaixe, por exemplo, a glicemia em tantos miligramas por decilitro. Quer dizer, isso é estudo quantitativo. Então eu pego 100 pessoas, 1000 pessoas, administro esse medicamento para 1000 pessoas e eu tenho um resultado estatisticamente consistente para dizer essa substância em tantas miligramas abaixa tanto. Agora, na homeopatia, você vai ter asma, você vai ao médico e ele vai te dar um medicamento. O outro vai um outro indivíduo vai ter um outro medicamento. Então, o que vai acontecer? Fica difícil você ter uma resposta quantitativa dizendo, olha, a asma pode ser tratada por um medicamento homeopático. Ah, mas qual medicamento? Não sei, cada um tem um. Por isso que o estudo de coorte, ele permitiria exatamente essa perspectiva da individualização, quer dizer, cada um iria tomar o seu medicamento, mas no todo eu iria dizer, olha, numa população de 1000 pessoas, eu tive tantos casos, né, assim, desse modo, só com homeopatia. Então isso já daria uma consistência epidemiológica, estatística, dentro do pensamento paradigmático atual hegemônico. E isso não acaba se aproximando de uma mera evidência anedótica? Porque você está considerando as individualidades e não todo estatisticamente. Não, assim, não. Como assim anedótico? Porque... Evidência anedótica do tipo, funciona comigo, mas isso não é extrapolável. Então, mas exatamente isso que eu estou dizendo. Se eu faço um estudo de coorte, eu vou analisar 1000 pessoas. Então, ao analisar 1000 pessoas, 10.000 pessoas, ou quanto for possível, eu vou dizer, olha, usando o critério da individualidade, eu consegui, por exemplo, fazer com que 10.000 pessoas vivessem 5 anos, 10 anos, sem precisar fazer uso de um medicamento alopático. Aí eu vou pegar 10.000 pessoas que estão se tratando com alopatia e vou dizer, olha, essas 10.000 pessoas, elas tiveram 100 crises e quem trabalhou com homeopatia teve 10 crises. Só que na homeopatia eu trabalhei de forma individual, mas eu tenho um número estatístico para poder dizer, olha, apesar de eu trabalhar de forma individual, eu consegui reduzir de 100 crises que os adeptos da alopatia tiveram para 10 crises para os adeptos da homeopatia. Mas quero insistir, isso precisa de custo, isso precisa de uma autorização. E assim, quem libera o dinheiro não pensa, não acredita que vale a pena gastar dinheiro com homeopatia. Precisa Então de tempo faz... também, né? Oi? Precisa de tempo E também, precisa né? de tempo. Então, um estudo de coorte, não adianta eu acompanhar um mês. Um estudo de coorte, ele tem que ir no mínimo 5 anos, 10 anos. Então, imagine assim, eu tenho que ter um custo de pesquisador dedicado por 5 anos, 10 anos, que existem estudos de coorte hoje de 50 anos, né? Quer dizer, então, não da homeopatia, né? Então, quer dizer, existem estudos de coorte de 50 anos. Quer dizer, isso é um custo que somente você tem que ter uma prova. E a homeopatia, e aí entra essa palavra anedótica que você falou. Se eu vou pedir o dinheiro para você, se você não tem o mesmo pensamento paradigmático que eu, você vai falar assim, para que isso? Para me fazer rir? Então eu vou te dar o dinheiro, né? Então, esse é um preconceito que a homeopatia tem que vencer. Agora, e eu quero colocar, os homeopatas, eles precisam levar em consideração que existe muita gente que não só não acredita na homeopatia, mas tem ódio da homeopatia, né? Quer dizer, ao ter ódio da homeopatia, eles querem fazer com que a homeopatia acabe. Então, por exemplo, na Inglaterra havia subsídio para o medicamento homeopático. Houve um movimento para tirar o subsídio. Na França, a mesma coisa. Então, na Austrália. Então, significa assim, há um movimento bastante contrário. Em parte porque as pessoas elas são muito fechadas são cristalizadas no seu conceito paradigmático. Uma vez eu estava conversando com um médico, ele não era homeopata, era um médico alopata.
Aí ele... E era uma pessoa assim muito ligada à religião, muito ligada pessoalmente à religião. Mas ele falou para mim, quando eu entro no hospital, eu esqueço a religião e me torno médico. Como que é isso? Não existe essa dicotomia. Eu sou uma pessoa que eu tenho que pensar, eu sou pai, avô, eu sou homeopata, eu sou professor, eu sou São Paulino, eu sou assim... Então, quer dizer, eu sou um todo de pessoa, estou na primeira divisão, sempre nunca caí. Então, assim, eu sou uma pessoa como um todo, eu não posso dizer assim, não, neste momento eu sou só um locutor, né? Não existe isso. E a ciência atual, ela é tão, assim, uma brincadeira esquizofrênica, que ela te obriga a quando entra na profissão, na atividade profissional, a esquecer os valores culturais, a valer os valores transcendentais. Quer dizer, então, isso é meio... Para mim isso é anedótico, entendeu? Eu não sou... Eu posso até sim ter um comportamento diferenciado em cada ambiente, isso é óbvio. Eu não vou vir aqui nessa hora de sunga e na praia de terno, mas assim, cada momento tem o seu tempo. Mas eu sou um todo, eu não posso me separar. Só uma dúvida, já tem estudo de cohort que você falou? Não, que você mencionou? não. É só uma sugestão. É só uma sugestão. São, assim, como não existe a possibilidade de nós fazermos estudos quantitativos, significativos de doença, por exemplo, pegar 100 pessoas asmáticas e usar apenas um medicamento, então o estudo de cohort seria uma estratégia em que nós poderíamos pegar um quantitativo de pessoas só com homeopatia. Só que isso falta dinheiro. E a alopatia se enquadraria no grupo controle. Por exemplo. Isso contraria um pouco, porque assim, diferentemente de alopatia, um tratamento alopático, tem toda a questão do todo, né? Você vê o ambiente que a pessoa está, os sentimentos, tudo aquilo que pode levar em consideração para saber o que a pessoa precisa. E aí, pode ser que ele tenha a mesma doença que a minha, mas o tratamento que foi utilizado para ele, com homeopatia, pode não servir para mim, por uma série de fatores. Então, isso dificulta ainda mais, né, essa pesquisa, e são réguas diferentes, né? Então, teria que... Exatamente. Esse é o grande problema. Quer existir, e o padrão metodológico de pesquisa exige, eu estou falando o número, né, assim, só para 100 pessoas iguaizinhas para eu poder dizer, olha, nessas 100 pessoas funcionou. E na homeopatia isso é impossível. Mas, professor, como a homeopatia ela é assim, unitária, como uma pessoa pode escolher, tipo, uma farmácia homeopática? Quais são os seus critérios? Então, aí eu acho que assim, essa é uma pergunta muito importante, porque, por exemplo, a primeira coisa que você tem que procurar é uma farmácia em que o farmacêutico de fato seja homeopata, né? Porque, por exemplo, existem muitas farmácias contratando farmacêuticos e na hora do desespero você fala, não, eu não acredito na homeopatia, mas eu vou trabalhar lá porque eu tenho esse direito. E aí, na hora que eu pergunto, eu como paciente, cliente, me perguntar alguma coisa, se você não for convicto, você não me transmite. Eu só consigo convencer você se eu tiver convicção das minhas ideias. Eu não posso chegar aqui e falar da homeopatia e na minha cabeça assim, esses caras são trouxas, porque estão acreditando na homeopatia. Eu tenho que acreditar na homeopatia para ser convicto, senão eu não tenho essa convicção. Então, se você vai numa farmácia e chega num balcão de uma farmácia e conversa com o farmacêutico e ele não acredita de fato na homeopatia, você, acho que nesse caso é melhor você procurar um médico, vai não, sabe? E assim, olha que interessante, hoje, há muito tempo, eu só estou trabalhando na faculdade, mas eu também já trabalhei no balcão da farmácia. E eu me lembro uma situação muito interessante. Um médico alopata, com a criança no colo, a filha, eu acho, entrou desesperado, assim, a cara dele estava transtornada. Não, que eu preciso de um medicamento para febre, não sei o quê. Eu fiquei assim, sabe, eu conversei com ele, tal, e saiu. Mas ele era um médico alopata, um cardiologista, mas naquele momento com a filha dele, ele estava transtornado porque a criança... Mas ele foi procurar o balcão da farmácia. Por quê?
porque de certo modo ele entendeu que naquele momento de urgência havia lá farmacêuticos homeopatas convictos que saberiam dar uma orientação adequada para ele, para um médico, né? Ele foi nos procurar. Então, eu acho que essa confiança ela tem que ser estabelecida exatamente nisso. Então, a farmácia tem que ter farmacêuticos convictos, a farmácia tem que ter internamente, isso o paciente, o cliente não vai conseguir saber, mas internamente ela tem que ter um padrão de qualidade, porque se ela não acredita na homeopatia e ela erra, é homeopatia mesmo, tudo bem. E aí, assim, como nós não temos ensaios químicos ou físico-químicos de comprovação de qualidade, a qualidade é o processo, então se eu tenho que pingar 4 gotinhas, eu tenho que ter certeza que foram pingadas 4 gotinhas, porque se eu disser que eu pinguei 4 gotinhas e não pinguei as 4, ou pinguei 20, eu não tenho como comprovar. Então, a convicção de todos os funcionários é fundamental para garantir a qualidade do produto. Interessante. Professor, em relação às crianças, assim, o senhor diria que a homeopatia pode trazer benefícios para elas? Sempre. A homeopatia, quando bem conduzida, ela traz benefícios para todas as pessoas. Porque assim, se ela, mesmo que ela não seja uma terapêutica exclusiva, mesmo que ela esteja associada a outras terapêuticas, ela sempre vai ter a possibilidade de reduzir dose das outras terapêuticas, ela vai minimizar as reações adversas das outras terapêuticas, né? Então, a criança ela pode ser tratada com homeopatia sem problema algum. Então não tem idade mínima para começar um tratamento e nem homeopático? máxima, né? Quer dizer, agora, a gente tem que pensar o seguinte, a homeopatia, diferentemente da alopatia, ela é uma terapêutica vitalista, ela demanda uma mobilização da energia vital. Então, se eu estiver com a minha energia vital comprometida, então, por exemplo, eu tenho 100 anos, então minha vitalidade está comprometida. Eu estou com uma situação de uma doença crônica bastante avançada, um câncer, então a minha vitalidade está bastante comprometida. Então, pode ser que a homeopatia, nesse momento, ela não necessariamente surta efeito, né? Porque a vitalidade está comprometida, mas em princípio não existe idade mínima e idade máxima. E nesse caso pode ser uma boa opção, pensando na criança, né, como foi citado, para ela não ser exposta a medicamentos assim, mas medicamentos no caso alopáticos, né, para que ela tenha esse tratamento como primeira opção, né, Então, eu estou falando muito da asma, mas, por exemplo, uma criança com asma, ela vai fazer tratamento à base de corticoide. Então, dependendo da gravidade, dependendo da dose que ela toma, ela vai ter dificuldade de desenvolvimento corporal. Ela vai crescer menos, ela vai ter menos massa muscular, por causa do efeito da reação adversa dos corticoides, por exemplo. Então, você imagina, uma criança que está em pleno desenvolvimento, fazendo uso de um corticoide pesado, ela tem dificuldade de desenvolvimento. Se ela, mesmo que ela não deixe a alopatia, mas ela introduza a homeopatia, ela pode reduzir a dose e, consequentemente, ter um benefício, né? Então, a homeopatia sempre ela vai trazer esse benefício, por exemplo, de reduzir as reações adversas. E nessa linha de públicos específicos, para finalizar a última pergunta, que nós estamos com um tempo limitado, em relação aos animais, eu sei que tem homeopatia para animais também, tem linhas até, né, de produtos que vendem na estante da farmácia para animais. Como seria esse tratamento? E é o veterinário que tem que passar, um veterinário homeopata? Como funciona esse tratamento com os animais? Então, na homeopatia, como vocês já falaram aí, eu olho sintomas orgânicos, sinais e sintomas orgânicos e sinais e sintomas mentais. Então, por exemplo, como você está hoje? Estou meio assim, meio assado. Como que você vai perguntar para um cãozinho, como que você está hoje, né? Não tem essa, é mais difícil. Agora, aí a anamnese ela vai ter que ser feita com o tutor. O tutor vai dizer assim, olha, meu cachorro amanheceu assustado, meu cachorro amanheceu agitado, agressivo. Então, essa perspectiva do tutor passar, por exemplo, a condição emocional do cão, do animal que seja,
é uma forma de você conseguir olhar o animal, não só na perspectiva dos sinais e sintomas biológicos, mas também dos sinais e sintomas emocionais, comportamentais. Então, nessa condição, você poderia também fazer o tratamento homeopático. E assim, eu quero insistir, você pode fazer tratamento homeopático, inclusive com animais de rebanho. Né? Quer dizer, que em tese você tem menos personalidade, mas você pode olhar como um todo aquela situação de animais de rebanho. Então, chegamos ao final do nosso segundo episódio, foi muito bom estar aqui, né? Agradeço a todos os participantes que puderam participar, também aos que não puderam participar. Agradeço ao senhor professor Paulo por estar aqui com a gente. Ter aceitado o convite. Sim. Muito obrigada. A professora Cláudia também, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui fazendo esse podcast. E quem nos está ouvindo também, né? Prestigiar esse momento e disseminar a informação, né? Muito obrigada a vocês. E queria falar para o público para assistir os próximos episódios e até rever os anteriores, antes do nosso, né? O primeiro episódio está muito bom. Muito obrigado, até mais.